Boa noite para você que já chegou. Deus possa nos abençoar nessa tarde, no início de noite, quando nós vamos olhar mais uma vez para a palavra de Deus e para a história daquilo que estamos estudando a respeito das religiões. Pedir que você feche seus olhos para nós orarmos. Nosso Deus e Pai, único Senhor sobre todo o céu e terra, Criador de tudo e de todos, é diante do Senhor que nós nos colocamos como parte da Tua igreja, é diante do Senhor que nós ousamos abrir a Tua palavra e olhar para a história e clamar a iluminação do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos compreender cada vez mais e melhor a Tua vontade, o Evangelho de Jesus Cristo, o qual o Senhor nos convidou para vivermos, estarmos atentos a Deus, a tantas propostas religiosas nesse século que vivemos, para sabermos, ó Deus, defender a nossa fé, podermos, ó Deus, orientar outras pessoas a respeito daquilo que vale a pena servir e seguir, que é Jesus Cristo de Nazaré, teu Filho encarnado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você está recebendo, ou já recebeu aí a página, uma das 3 páginas que nós vamos estudar hoje. Eu estou colocando como tema para hoje um olhar das religiões pelo viés de alguns impérios. Esses impérios dominantes que perpassam a história bíblica e secular. A nossa ideia é encerrar esse tema de religiões hoje, e aí no final eu falo por que eu vou estar encerrando hoje. E por isso eu tive um outro trabalho aí durante essa semana para poder olhar para os principais impérios, pelo menos aqueles que a Bíblia cita em suas narrativas do Antigo e do Novo Testamento. Impérios também esses que, ao estudarmos a história secular, você vai comprovar que esses impérios de fato existiram, e eles tiveram ali a sua religiosidade, os seus serviços, os seus cultos às divindades às quais eles quiseram acreditar e buscaram acreditar. E aí nós vamos olhar nesse perpassar pelos impérios, um povo o qual a Bíblia Sagrada nos diz que foi escolhido por Deus, que é o povo de Israel, para que pudesse abençoar todas as nações da terra. E aí nós vamos olhar nessa caminhada do povo de Deus, do povo de Israel, enquanto ele fora dominado por alguns impérios na história, houve influências religiosas de todos esses impérios sobre a prática de vida religiosa do chamado povo de Deus. Então é esse o apanhado que nós vamos procurar fazer hoje. Eu peço que você olhe o primeiro ponto, que é o império inicial que nós vamos olhar aqui, que a palavra de Deus nos ensina, e eu penso que é conhecido da maioria de nós. Então nós vamos olhar aqui a religião do Egito. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desse primeiro ponto, depois nós vamos olhar para os textos aí, alguns deles. Religião do Egito. O faraó era um título dado ao rei do Egito, e ele se auto-intitulava filho de Ra, como um deus. Os egípcios criam em um panteão de outros deuses, que eram tidos como os responsáveis pela vida, fertilidade, imortalidade, tantas outras coisas mais. E aí nós vamos olhar aqui, fazer um link a respeito das 10 pragas, em contraste com as falsas deidades egípcias, conforme Êxodo 9, 1 Samuel 4, depois Êxodo 12. E aí talvez alguns já saibam, outros não, outros vão aprender ou vão reforçar o que talvez já sabia. Cada uma das 10 pragas foi dolorosamente literal e dirigida contra algum aspecto da falsa religião. Então o que eu gostaria de chamar primeiramente aqui a sua atenção é para que eu e você olhemos, vou virar aqui a folha, olhemos para o povo de Deus, esse povo separado por ele desde
Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3, esse povo de Deus, e aqui há um império Egito, que domina. Então, dentro do nosso tema, religiões e religiosidade, a minha e a sua atenção no primeiro momento. O povo de Deus, milhões de pessoas, subordinada ao império, ao domínio do Egito, durante 400 anos. Alguns dizem 430 anos. Vamos ficar com 400 aqui para a gente já ter uma ideia mais clara na nossa mente. Então, o povo de Deus, por 400 anos dominado pelo Egito, na verdade, escravizados pelo Egito, e esse império do Egito tinham as suas divindades, conforme nós lemos aqui. O próprio faraó se caracterizava como um deus, ele se auto-intitulava divino. Então, nós sabemos que havia aqui os cultos às divindades egípcias. Então havia toda também uma classe sacerdotal egípcia, e o povo de Deus escravizado por 400 anos, dominado sob esse império, acaba sendo influenciado, pelo menos em parte, por essas, ou por esses atos religiosos do Egito. Sabemos que em parte, até porque há aquele sempre remanescente fiel, que a própria palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor do povo do Egito. Aí Deus veio e os livrou. Em toda a história há o remanescente fiel. Em todo momento do povo de Israel houve aqueles que se mantiveram fiéis e sempre buscando a Deus. Mas a grande maioria fora influenciada por essa idolatria. Deus, quando vem para libertar, no caso, quando libertou já no passado, o seu povo da escravidão do Egito, Deus não apenas queria libertar-nos geograficamente do Egito, Deus também quis libertá-los espiritualmente. Deus também buscou libertá-los das influências religiosas que o Império Egito acabou colocando sobre o povo de Israel. Então, essa dupla libertação. Por isso que nós vamos olhar aqui, mas de uma maneira muito rápida, ok? Porque nós temos outras páginas para ver. Talvez você já estudou sobre isso, talvez não. As 10 pragas, cada uma delas, Deus mandou. Por que não foram 7, 8, 9? Por que não apenas 2? Por que não apenas uma e resolver? Por que não resolveu sem mandar praga? Porque Deus já queria libertar o povo dele, não só geograficamente, mas também da influência religiosa, mostrando que só Ele é Deus, e Ele é o Todo-Poderoso, e que as divindades egípcias não tinham poder para fazer o que elas prometiam, muito menos para manter o povo de Israel escravizado lá. Como que Deus começa a trabalhar essa libertação religiosa e geográfica do seu povo? O microfone está chegando, daqui a pouco a gente abre para a pergunta, eu só preciso terminar essa ideia. Como que Deus então trabalha essa libertação geográfica e também religiosa do povo de Israel? Então, quando eu coloquei aqui no primeiro ponto, religião do Egito, as 10 pragas, em contraste com as falsas deidades egípcias, eu peço que você abra a sua Bíblia no primeiro texto, em Êxodo, capítulo 9, verso 16. Assim que a gente terminar essa linha de raciocínio, já vou começar a preparar as perguntas. Êxodo 9, verso 16. Mas, deveras, para isso te hei mantido
a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Isso aqui foi no momento da 7ª praga, chuva de pedras, onde Deus mantém o seu povo, para que o poder dele continuasse a ser anunciado. O outro texto, 1 Samuel 4, verso 8, ele está aí no seu primeiro ponto, Achetas, diz: ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. E o último texto que nós vamos olhar aqui nesse primeiro ponto, Êxodo 12, verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo, através de Moisés, que ele vai trazer juízo não apenas aos primogênitos, mas sobre todas as divindades egípcias. Nisso que as 10 pragas, sob o estudo de alguns teólogos, eu quero que você olhe rapidamente nessa primeira notinha de rodapé, e eu vou ler de flash, tá bom? 10 pragas. A primeira, água em sangue. Aí você encontra isso lá em Êxodo, não vamos ler, só aqui a nota de rodapé. Foi uma ofensa ao deus Nilo, personificação de Hapi, que se acreditava ser o deus da fertilidade. Volta os olhos aqui. Deus fala: meu povo de Israel, eu estou livrando vocês geograficamente da escravidão do Egito, mas quero que vocês sejam libertos também espiritualmente dessas divindades e dessas influências religiosas. Então, já que eles têm como Nilo um Deus para a vida deles, eu vou tocar nessa divindade deles, e aí é transformado não só o Nilo, mas todos os lagos em sangue. Rãs. A segunda praga, voltando à nota de rodapé, as rãs eram animais sagrados para os egípcios, e um de seus ídolos, a deusa Heket, tinha a cabeça de rã. Eles supunham que ela possuía poder criador. As superstições dos egípcios nos obrigaram a respeitar as criaturas que a praga nos fez odiar, e que se não fossem deidades, teriam destruído. Deus fala: vamos mexer em mais uma divindade desses egípcios, na questão dessa imagem com a cara da rã. E Deus manda então uma praga que figurava uma das divindades às quais ele se curvava. Então vocês imaginam o povo egípcio debaixo de uma praga de rã, pensando: cadê a divindade que nós cultuamos aqui com cara de rã e manda todas essas rãs sobre nós? Na verdade era o Deus de Israel tocando também nessa ideia de divindade. A praga dos piolhos, que infestaram os homens e no gado por toda a terra do Egito. Depois a praga das moscas. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas na terra de Gósen não foram atingidos. Peste sobre bois e vacas. Esta praga certamente atingiu a crença em divindades muito populares no Antigo Egito. Apis, deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos. Deus fala: vocês acham que são as divindades egípcias que mantêm o rebanho de vocês vivos, dando alimento para vocês? Pois é, eu vou tocar também nessa divindade. Ator, deusa vaca, deusa celestial. Nut, algumas vezes representada como uma vaca. Isso tudo era tido como divindades na cultura egípcia. Ferida sobre os egípcios. Nenhum poder mágico ou sobrenatural pôde protegê-los. Chuva de pedras, a forte saraivada envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais, por exemplo, Íris, deus da água, e Osíris, deus do fogo. Deus falou: vocês acham que essas divindades aí controlam o universo? Pois é, eu vou mostrar que não. Gafanhotos, o juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses, que eles supunham garantir abundante colheita, eram falsos os deuses egípcios. Shu, deus do ar,
e Sebeque, o deus inseto, e não puderam fazer nada para impedir. Vocês têm uma divindade aí com estilo inseto, e eles mantêm, ok, vou mandar uma praga de gafanhoto e consumir tudo que vocês plantam para vocês verem que essa divindade não vale nada. Escuridão total, nós temos lá em Êxodo 10, por séculos o deus Sol tinha sido a principal divindade no Egito, e todo rei chamava a si mesmo de filho de Ra, que era o principal. Por isso eu coloquei lá, logo no primeiro ponto, o faraó, quando eles colocavam como um filho de Ra, e por isso uma divindade. E por fim, a morte de todos os primogênitos, mostrando finalmente que as divindades do Egito não tinham poder sobre a vida. Deus busca promover a liberdade geográfica do seu povo, mas também uma liberdade de influência religiosa dos egípcios. Então, por isso, essas 10 pragas, depois você pode ver com mais calma, estudar mais a fundo, a nota de rodapé tem a referência para você poder aprofundar mais diante da sua curiosidade ou vontade. Então, Deus, Ele é aquele que sempre olha para o seu povo, trazendo as libertações geográficas da escravidão e também espiritual, que é a influência do Império Egípcio. Entendemos aqui? Até aqui tudo bem? Começando aqui a abrir uma pergunta que a gente recebeu no meio. Até então, quando o povo de Deus chega no Egito, havia algum outro império que dominava em alguns outros lugares ou não? Por exemplo, o povo de Deus, Jacó e seus filhos viviam em determinado lugar, aí depois da fome que foram migrar lá para o Egito. Até então existia algum outro império que dominava? Não? Haviam povos que dominavam sobre a terra, não só o Egito, mas também a própria Assíria dominava, mas uma outra região. Tanto que depois nós vamos ver esse mesmo povo de Deus aqui fazendo aliança, ora com a Síria, ora com o Egito, para lutar contra a Babilônia. Então haviam outros impérios. O Egito ele é mencionado aqui, biblicamente, muito forte, para mostrar essa questão da escravidão dos 430 anos e do propósito de Deus no seu povo, ao libertar e mandar para Canaã. Então haviam sim outros impérios, ok? Mas não atingia ainda o povo de Deus. Ainda não. O primeiro que atinge aqui é o Egito, até porque o povo de Deus nasce a partir de Abraão, depois de Isaac e Jacó. Jacó tem as 12 tribos, Jacó está bem com os seus filhos, as 12 tribos, e era um povo pequeno ainda, em média de 70 pessoas, 70 e poucas pessoas, até que, após a venda de José para o Egito, eles vão, na época da fome, para o Egito. É ali que o povo vai crescer na terra de Gósen e chegar aos milhões que chegaram, ok? Então quem vem primeiramente a afetar o povo de Deus é o Egito. Alguma pergunta mais dentro do que nós vimos até aqui? Não? Ponto 2. Nós vamos olhar agora aqui a religião dos cananeus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa linha de pensamento que o pastor está procurando fazer, para você entender melhor a proposta de hoje. Aqui agora não é império, mas são povos. Eu vou entrar no ponto 2 agora. Então nós temos, primeiramente, estamos trabalhando no tema de religiões e religiosidade. O povo de Deus, a princípio, esteve durante 430 anos lá no Egito. Deus os liberta, mostra o seu poder, sua graça e misericórdia, os liberta geograficamente e começa a trabalhar com eles também a libertação da influência religiosa, mostrando o poder de Deus sobre as divindades egípcias. Eu vou pegar um pouquinho entre até os cananeus. Depois que o povo sai do Egito, 3 meses de caminhada, eles acampam na planície do Monte Sinai.
E aí na planície do Monte Sinai, eu e você lemos os livros de a fim de Êxodo, livro de Levítico e de Números. Esses 3 livros você vai ver. O quê? O povo vai agora aprender quem é Deus, o Deus que os tirou do Egito. O povo vai aprender como adorar a Deus. E o povo vai ouvir até Deuteronômio que não deve adorar outros deuses. Ou seja, entre a libertação do Egito e a chegada em Canaã, entre os povos cananeus, Deus vem trabalhando, ou trabalhou 40 anos, tirando os resquícios das divindades egípcias do povo dele e prevenindo o povo dele para quando entrasse em Canaã, na terra prometida, não fossem influenciados pelos cananeus, principalmente por causa das religiões dos vários povos que formavam esse povo cananeu. Vamos olhar aqui, ponto 2 no seu Xerox. Gênesis 10, 15 a 19. Vamos abrir lá a palavra de Deus. Gênesis 10, 15 a 19. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a eles, e os jebuseus, aos amorreus, aos gigazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus e aos ramateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. Uma leitura rápida aqui para ver que todos esses nomes, se quiser chamar de tribos, 11, formavam os cananeus. Todos esses povos estavam habitando Canaã. Descendentes de Cão, desde aquela saída lá depois do dilúvio, Noé, ok? Nós temos aqui estabelecido na terra de Canaã, não apenas os cananeus, mas toda a crença religiosa desses cananeus. Esses cananeus tinham práticas religiosas. E Deus sempre orientou através de Moisés, através de Josué, durante a caminhada no deserto, 40 anos antes de entrar em Canaã, sobre essa religiosidade existente lá. Então, prestem atenção, Deus libertando o povo da religiosidade do Egito e já prevenindo o povo contra a religiosidade lá em Canaã. A segunda seta foram alvos de uma maldição, desde que Noé amaldiçoara seu patriarca Canaã. Você pode ler depois. Terceira seta, no tempo de Josué, os cananeus foram vencidos e perderam suas terras. Mas, continue lendo comigo agora, sobreviveram misturando-se com outros povos. Aqui é que deu ruim, sabe? Deu ruim. E aí vem a lista, né? Salomão casou-se com esposas cananeias, e isso contribuiu em muito para a corrupção da nação. Você pode ler isso tranquilamente na semana de 1 Reis 11. Ainda no tempo de Esdras, bem depois do cativeiro babilônico, portanto, o casamento misto com mulheres cananeias ainda era um problema para os israelitas. Então, percebam que as coisas não acontecem da noite para o dia, elas vão acontecendo. Quando Deus estabelece os seus princípios, valores, e fala para não se misturar com os princípios e valores dos cananeus, mas era para chegar aqui e ter uma vida com os princípios de Deus, para que de fato esse povo pudesse ser bênção para todos os povos da terra. Mas o povo de Israel decidiu não dar ouvido à orientação de Deus. Não, Deus até falou que a gente não pode se misturar com os outros povos, que eles têm as religiosidades deles, mas quem manda na nossa vida somos nós mesmos, né? E aí de repente o camarada fala, não, eu vou casar porque meu coração bater, porque meu amor, a minha paixão aquecer. E aí fala que Salomão casou-se com as esposas
Cananeias. Já entrei aqui no período dos reis. A questão não é se casar com essas mulheres, ou as mulheres se casavam com os homens cananeus. O problema é que essas mulheres cananeias, esses homens cananeus, iriam trazer na bagagem deles, presta atenção, vou dizer algo bem próximo de nós aqui, não apenas o jeito do papai e da mamãe dele e dela, não apenas os gostos pessoais de cada um, mas as suas religiões, ou a sua religiosidade. As práticas religiosas cananeias adentram as casas, os lares. Porque a coisa começa na casa de cada um de nós, adentram os lares deles. Daqui a pouco as esposas de Salomão estavam levantando altares dentro da sua casa para os seus deuses e fazendo sacrifícios ali para os seus deuses, enquanto Salomão trabalhava o templo ali para ser levantado e o povo de Israel adorando a Deus. Daqui a pouco os filhos de Salomão, com essas várias cananeias, começavam também a fazer altares. Depois nós temos o rei Acabe, que casa-se com Jezabel, e Jezabel vem também com as suas divindades, em especial, realmente falando, com Baal. E daqui a pouco o povo de Israel está misturado com essas religiões cananeias. Então nós vemos, nesse caminhar dos impérios e dos povos, que o povo de Deus foi se deixando ser influenciado pelas outras religiões ou religiosidade. Dizer aqui no nosso linguajar de hoje, como muitos ainda são, miolo mole, Bíblia zero, pouco conhecimento de quem é Jesus Cristo, pouco conhecimento da palavra de Deus, aí miolo mole, é influenciado pelas religiões dos outros povos. Mas tudo vai acontecendo aos poucos. Você recebeu a página 1, agora você vai receber a página 2. Se alguém tiver alguma pergunta até agora dentro do que nós falamos, levante a sua mão para o microfone chegar até você. Se não, aguarde a sua página 2 e a gente continua o caminhar. Depois vai chegar o microfone aqui, para quem está levantando a mão. Vamos ouvir a pergunta aqui. Só uma colocação, pastor. O que acontecia lá naquela época lá, a falta de convicção do povo de Deus, o que acontece muitas vezes hoje nas nossas igrejas, por exemplo, eu já vi pessoas que foram batizadas na nossa igreja, que transferem para outra igreja e recebem o batismo de novo. Essa falta de convicção é que machuca, que dói no coração da gente. Se for olhar para o povo de Deus lá no passado, acontece hoje a mesma coisa. A história se repete, os miolos moles acabam agindo sempre do mesmo jeito. É terrível. É terrível. Bem colocado. Receberam a página 2? Então vamos lá. Os ritos religiosos carregados de perversão moral. Eu tinha escrito um monte de coisa aqui, mas eu tirei muita coisa que eu escrevi, mas depois você for lá na fonte que eu peguei, você vai entender o que eu tirei daí, tá bom? Os ritos religiosos dos povos cananeus não eram apenas sacerdotes levando sacrifício para os seus fiéis, as divindades cananeias. Eles viviam o culto à fertilidade da terra e fertilidade do povo. Então a esterilidade da mulher cananeia era prestado culto a divindades da fertilidade lá conforme eles criam. A terra, quando não produzia, era oferecido culto às divindades que tinham o poder da fertilidade da terra. Entre tudo isso, havia também magia
e feitiçaria. Então os feiticeiros e os mágicos eram consultados e eram suplicados para que eles pudessem resolver o problema de lá. Isso tudo começou a fazer parte do povo de Israel. Então tenta trazer à cabeça o povo de Deus lá no passado, acreditando e praticando e se submetendo à feitiçaria e à magia. Isso tudo já aconteceu lá. Isso tudo acontece hoje ainda. Isso ainda acontece. Mas essa questão da perversão moral, tem gente que pensa que tudo é novo, não é nada é novo. Escuta só. Quando você lê ou ouve alguma notícia sobre orgias sexuais, ser humano transando com animal, né? Casais transando entre casais, tudo isso, depois você pode ler, pode estudar um pouquinho sobre a cultura religiosa e os ritos religiosos cananeus. Eram assim que eles adoravam a divindade, nessas orgias. Agora você acha que Deus queria que o povo de Israel vivesse essas orgias? Com certeza não. Mas muitos do povo de Israel passaram a praticar essas orgias, a abominação diante de Deus, em todos esses cultos religiosos. É o que eu escrevi, mas eu tirei daqui. Você pode ler isso na Levítico 18, depois em Deuteronômio 18. Tá? Isso são textos para você conferir durante a semana em casa. A principal divindade dos cananeus, Baal, divindade dos cananeus, Juízes 2, 12 a 13. O termo Baal significa dono, e era também chamado de Baal-Zebul, Senhor da terra, ao nome que eles davam para Baal. A época de chuvas era atribuída ao ato sexual de Baal com sua esposa Astarote. É daí que vinha as orgias, tá? Outros rituais, como o sacrifício de crianças, que era a questão do deus Moloque, além de Baal, que era oferecido às crianças. E aí você tem Oséias 4, de 13 a 14, Isaías 57, Jeremias 7, e versículo 31, 19, verso 5. Tudo texto para você conferir. A terceira seta, cada localidade possuía sua própria representação de Baal, como Baal Peor, Baal Zephon, Baal Hazor, Baal Hermon e etc. A geografia de Canaã, enquanto o povo de Israel estava lá, mas por desobedecerem a Deus, as regiões onde essas divindades eram levantadas, estátuas para elas, levavam o nome delas. Então, Baal, na verdade, era um só. Tá? Quando você lê sobre Baal, é um Deus só, mas em cada cidade, cada geografia levava o nome daquela divindade. Por isso esses nomes diferentes. Baal Peor, Baal Zephon, Baal Hazor e Baal Hermon. Ok? A última seta aqui, outros deuses como Astarote e Moloque também eram cultuados pelos cananeus. Moloque era associado ao sacrifício de crianças. Aí nós temos Levítico, temos 2 Crônicas e 2 Reis, para você e eu vermos e conferir durante a semana. Eu já li esses textos, mas cabe a você aí, caso queira ler e conferir durante a semana. Antes de nós andarmos nessa ideia, daqui a pouco nós vamos prender mais alguns textos aqui. Preste atenção no silogismo, tá, que o pastor está buscando fazer na aula de hoje. Olhar das religiões pelo viés de alguns impérios. Nós vamos ver que o povo de Israel, no período desses impérios, acabou sendo influenciado pelas religiões e religiosidade desses impérios e povos. Primeiro império, o Egito, influenciou o povo de Deus com a sua religiosidade. Aqui não império, mas povos cananeus. Quando o povo de Deus entra em Canaã, são influenciados pela religiosidade dos cananeus. Agora nós vamos prosseguir para o Império Babilônico. Eu estou falando tudo, penso eu, do conhecimento de todos nós, se não da maioria. Falar de Babilônia, tranquilo aqui para todos, né? Ok? Então, o povo de Deus agora não escravizados, mas dominados pela Babilônia. Império.
Egito, cananeus, agora são retirados de Jerusalém, são levados para a Babilônia. E aqueles que ficam em Jerusalém, que não foram todos, alguns ficam, acaba sendo influenciado também pelo Império Babilônico naquilo que se refere. Eu vou trabalhar apenas hoje as religiosidades. Olha a religiosidade da Babilônia. Os reis já se consideravam divinos. Os reis eram divindades. À frente dos quais estava Marduk, Samas, o deus Sol e da justiça, Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Além desses, havia divindades dos mundos inferiores e alguns espíritos angelicais. Cada deus principal tinha, em uma ou mais cidades da Babilônia, um grande templo, no qual diariamente se realizavam sacrifícios de animais, oferendas e libações. Então, bote seus olhos aqui. O povo de Israel está lá em Babilônia, não escravizados, mas dominados, no exílio de 70 anos. Esses babilônios têm as suas divindades também. Percebe que essa questão de divindade, de religião, não era apenas práticas do povo de Israel. Os outros povos tinham suas divindades, suas religiões, suas religiosidades. Sobre isso eu já falei num culto e outras aulas no passado, de onde tudo isso procede. Quando chegava num lugar já tinha ideia de divindade. Já falamos isso 2, 3 vezes aqui. Então, o povo de Deus agora, debaixo do império de 70 anos da Babilônia, eles vão começar a ser influenciados também pela religiosidade dos babilônios. E é interessante que eles têm templo. Vocês perceberam aqui nesse primeiro parágrafo que eu li? Os babilônios tinham um templo, onde as suas divindades em grandes estátuas eram colocadas lá. O altar, o sacrifício era oferecido ali. Olha as crenças dos babilônios. As crenças éticas e morais dos babilônios arrimavam-se na bondade, na verdade, na lei, na ordem, na justiça e na liberdade, na sabedoria e na aprendizagem, no valor e na lealdade. Sentiam terror à morte, já que não existia a esperança de uma recompensa eterna para as pessoas honradas. Todos estavam destinados ao inframundo, conforme a obra mais popular da literatura babilônia seja o poema de Gilgamesh, centrado em uma angustiante e inútil busca da eternidade. Vou abrir para a pergunta aqui, para quem levantou a mão, depois a gente comenta. Pergunta? Aqui no primeiro parágrafo fala, além desses, Marduk, Samas, fala que havia divindade dos mundos inferiores. Os mundos inferiores já é a ideia que nós trabalhamos daquelas religiões primitivas que tinham ali os seus xamãs, que criam na possibilidade de invocar o espírito dos mortos nos mundos inferiores, para que esses espíritos mortos pudessem trazer orientações para os seus familiares vivos e pudessem trazer também cura para eles. Ok? Vocês perceberam aqui que os valores dos babilônios não eram tão ruins assim? Presta atenção no que eu vou dizer. Eu vou explicar isso melhor lá no final da nossa aula, tá? Eu prometi durante 2 domingos que eu daria nome aos bois, às religiões. Nossa aula é gravada, transmitida no YouTube. Há várias igrejas sendo alvo de processos. A questão da intolerância religiosa está batendo cada vez mais forte. E eu quero poupar a igreja da Coab e a mim também de não receber um processo. Por isso eu não vou falar nome de denominação, não vou falar nome de religiões. Ok? Eu não tenho medo de falar contra o pecado. Contra o pecado nós vamos continuar pregando. Só não vou falar, essa prática pecaminosa é da religião X. Porque isso vai para o YouTube, eles estão vendo, vão se sentir ofendidos e vai cair de pau em cima da gente. Ok? Então por isso eu não vou dar nome aos bois. Lá no final eu explico um pouquinho mais sobre isso. Caminhando. As crenças éticas e morais dos babilônios arrimavam-se na bondade, na verdade. Bom, é até legal, porque eles prezavam pela bondade. Muitas religiões hoje, muitas,
sem citar nome, muitas religiões hoje, que não confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eles prezam pela bondade, eles prezam pelos valores morais e éticos. É o código deles. Estou dizendo, se conseguem viver, mas eles prezam por isso. E muitas pessoas acabam indo a essas religiões porque falam, não, essa religião tem valores morais e éticos, é a bondade, é o amor, é a consideração ao próximo. O problema é que na miséria pecaminosa do ser humano que eu e você somos, é impossível viver esse tipo de comportamento se não for por obra do Espírito Santo de Deus em nós. É impossível se não for por obra do Espírito Santo de Deus em nós. E mesmo eles tendo essa esperança, ou mesmo eles tendo essa crença na bondade, na ética, na ordem, na justiça, na liberdade, na sabedoria, são pessoas desgraçadas, na ausência de graça, literalmente falando. Porque olha a seta aqui, sentiam terror à morte. Isso não é coisa para quem crê em Jesus Cristo de Nazaré, sentir terror da morte. Uma coisa é nós chorarmos diante de entes queridos que morrem. Uma coisa é nós pensarmos, nossa, um dia eu vou morrer, eu vou até ficar, nossa, passar pela morte. Mas outra coisa é eu ficar aterrorizado por causa da morte. Porque se há gente que crê em Jesus Cristo de Nazaré que tem o terror da morte, você precisa repensar a tua crença, a salvação em Jesus. E olha só, sentiam o terror à morte, já que não existia esperança de uma recompensa eterna para as pessoas honradas. Olha só que contradição. Eles têm valores morais e éticos, criam na bondade, na liberdade, na sabedoria, só que eles viam que mesmo vivendo tudo isso, não tinha esperança de vida eterna. Que legal, não é? Que terrível, para não dizer isso. Nós, crentes em Jesus Cristo, temos esperança de vida eterna. Eu tenho, e você? Eu tenho esperança de vida eterna. É o que me faz levantar e prosseguir a cada dia também. Ter esperança da vida eterna. Se você quiser, você pode baixar o poema de Gilgamesh lá e você vai ver essa angustiante. É um povo que vive querendo merecer e fazendo algo para viver melhor, mas é angustiante porque no fim de tudo eles não têm esperança de vida eterna. Aqui, pergunta. Assim, nos dias nossos de hoje, a gente vê que eles iam ao templo diariamente e faziam sacrifícios diariamente. E eles sentiam, apesar de tudo isso, esse terror da morte. Então, trazendo isso para os dias de hoje, nós viemos aqui para adorar a Deus, para estar em comunhão com os irmãos, para estar um momento gostoso e termos paz, porque temos Jesus, temos essa certeza de salvação. Não precisamos de estar fazendo sacrifício diariamente. Então, já foi pago, Jesus já foi o nosso sacrifício. E só assim vai despertar um povo que não tinha certeza, fazia tanto sacrifício e iam todos os dias. E nós que temos Jesus, às vezes para vir 2 vezes na semana aqui está cultuando, adorando a Deus, já é uma luta, né? Por gratidão e não para pagamento. É verdade. Vamos para outra religião, outro domínio, da Pérsia. Um olhar pelo viés, um olhar religioso pelo viés dos impérios. Agora, a Pérsia. O Império Persa. Lembrando que o povo de Israel esteve exilado por 70 anos pelo Império Babilônico, mas o restinho dos 70 anos, o Império Persa domina o Império Babilônico antes de fechar os 70 anos. Então a Pérsia vai ter também as suas divindades e o povo de Deus também sofrendo as influências, poucas que sejam, mas das divindades, da religiosidade da Pérsia. Então percebe que nessa vida, não sei se eu posso chamar de nômade, nessa vida de estar uma hora numa região, uma hora na outra, uma hora dominado por um império, um povo, uma cultura, outra hora dominado por outra cultura, se você não tiver opinião própria, embasada na palavra de Deus, que se refere à fé, você corre o mesmo risco que esse povo correu no passado, de ser influenciado pelas religiões que estão aí. Ok?
Vamos ver aqui, a religião da Pérsia, o zoroastrismo, ou o madeísmo, a religião do Estado persa do século VI a.C. Essa religião foi substituída pelo islamismo, somente por volta do século VII depois de Cristo, após a queda do Império Sassânida. Quando você lê, fala assim, mas não foi só pelo islamismo, houve também o próprio hinduísmo que se misturou com o zoroastrismo. Vou abrir um parêntese aqui para você. As religiões, vou colocar aqui a religião X, por vezes, ela se torna religião Y, Z e H. Deixa eu trazer para um português mais claro, para não trabalhar as outras religiões, que talvez nem todos tenham familiaridade aqui. Quando a gente entra na questão do cristianismo, o cristianismo de Constantino para frente, no cristianismo, então vamos pensar aqui, que cristianismo, religião, tá? O cristianismo, ele pode ser Y, católico, ele pode ser, ao invés de eu colocar protestante, eu vou colocar aqui já uma palavra mais próxima, evangélico. E aí dentro desse evangélico e dentro desse católico, existe o católico ortodoxo, o católico romano, e aí dentro do romano tem o católico carismático, o não carismático. Você chega no evangélico, nos crentes, você tem os que são chamados históricos, tradicionais, dê o nome que você quiser. Nós temos os históricos também pentecostais. Dentro dos pentecostais nós vamos ter depois os neopentecostais. Deu para entender um pouquinho o que eu estava tentando falar aqui? Então, quando eu coloquei aqui do zoroastrismo para o madeísmo, essas religiões elas vão caminhando e elas vão tendo as suas divisões, há as discordâncias internas e há miscigenações, mistura com outras religiosidades, ok? Então, não fica apenas com aquilo que a gente tem colocado aqui. A questão ela cresce, ela ramifica bastante, ok? Então, continuando aqui, na primeira seta abaixo do zoroastrismo, seu fundador, o profeta Zoroastro, 628 a.C., 351, também conhecido como Zaratustra. Ao princípio deles, a existência do bem e do mal. Vai prestando atenção que eu vou ler aqui, vou repetir. Princípio, a existência do bem e do mal, ou seja, de Deus e do diabo, representados por Ahura Mazda, que é o Deus do bem, e Aritmã, que é o Deus do mal. Acreditam na ressurreição dos mortos, bem como acreditam que haja o paraíso, o purgatório e o inferno. Você consegue ir ligando aqui rapidamente as crenças que também pensam assim? Espero que sim. Os sacerdotes zoroastristas eram chamados de magos, palavra que surge a partir do grego mágicos. A religião, todavia, não se baseia em tradições mágicas. O livro sagrado do zoroastrismo é chamado de Avesta. Nele constam orações, hinos e ensinamentos. Você vê alguma semelhança aqui dessa religião com essas? Crê na ressurreição dos mortos. Não falou que é para a vida eterna, mas crê na ressurreição dos mortos. Crê no purgatório. Aí essa, eu penso que você sabe que só uma aqui que acredita em purgatório. Embora às vezes eu tenho crente que fala, pastor, mas purgatório é verdade? Vai ler a Bíblia. Não vou dar, pode perguntar, eu vou conversar, vou responder, tá? É que tem uns aí que eu já não era mais para, mas tudo bem, vamos lá, deixa quieto. Eles tinham também hinos, orações, ensinamentos. De onde você acha que vem essa ideia deles? Nós trabalhamos, né? As aulas no passado. Então essa religiosidade, voltando aqui, da Pérsia, o zoroastrismo era dominante. Também acaba influenciando alguns do povo de Deus. Então percebe
esse olhar nos impérios, e o povo de Deus sendo levado a esses lugares, eles acabam sendo influenciados religiosamente. Desculpa, pergunte. Vai soltando a página 3, por favor, enquanto nós vamos ouvir a pergunta. O senhor falou que no final dos 70 anos de exílio do povo da Babilônia, eles no finalzinho pegaram os carrapichos do povo persa, é isso? Também. Eu não estou entendendo, assim, me deu um nome, por que persa? Por que persa? O rei Dario e o rei Ciro, na conversa de Neemias, de Esdras, que tiveram, respondeu? Então tá bom. Imperadores persas. A Zezinha perguntou aqui, espero que todos tenham ouvido. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Povo de Deus, vou correr um pouquinho mais agora aqui, porque o meu tempo está indo. Império Grego. Babilônia, Pérsia, o povo sai e volta para Jerusalém. Só que há um império maior que chega agora, que é a Grécia. A religião da Grécia, na página 3 que você recebeu, todos politeístas, sendo assim, acreditavam na existência de vários deuses. Você ouviu dizer de politeísmo e na crença de vários deuses. Com isso, pensavam que eles tinham o poder de agir no mundo material dos humanos e que estavam a serviço das... Eu vou ler de novo. Com isso, eles pensavam que estavam a serviço das... Isso não acontece no meio dos crentes, que Deus está a serviço deles. Que a cretalhada vive atrás de Deus para servi-los. Não é? Há influência ou não há, meus irmãos? É uma perca da graça e da soberania aqui, terrível. Os deuses gregos eram considerados imortais, porém apresentavam diversas características e comportamentos iguais dos seres humanos, defeitos, qualidades, faziam coisas boas e ruins, ajudavam, atrapalhavam e tinham sentimento. Deusinho, né, Petrecha? O nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele é santo, acima de tudo e de todos. Ele se basta, Ele é suficiente. Tudo que faz é bom, reto, certo. Amém. Terceira série. Viviam no Monte Olimpo, com seus poderes particulares. Ao todo eram 12 deuses. Zeus era Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes, Dionísio. Espero que você tenha lembrado de alguns desses aqui na narrativa do Novo Testamento, em especial na narrativa de Atos. Eles eram associados a fenômenos naturais, como por exemplo, Apolo, deus do sol e protetor das artes. Ares, deus da guerra. Afrodite, deusa do amor. Poseidon, deus dos mares. Atena, deusa da grande sabedoria. Deméter era a deusa das grandes colheitas. Só colocar um azinho para comer. Na verdade é Deus mesmo. O A é o artigo A é o. Cada cidade possuía seu protetor, onde havia um templo em homenagem, além das casas possuírem cultos para exaltá-los. Cada cidade tinha o seu padroeiro. Hoje não acontece isso em nenhuma religião. Terceira e última série. Para agradá-los, o povo costumava fazer oferendas de animais. Eles faziam oferendas de animais, não porque o Deus deles mereciam, mas porque eles queriam algo em... Os evangélicos não são assim, gente. Geralmente virgens, as pessoas. E orações, além de festas nos templos. Os gregos costumavam fazer consultas aos oráculos. Aqui são deuses, tá? Oráculos, divindades. E ficavam as pitonisas, mulheres sacerdotisas, que através de sinais naturais dados pela natureza, ofereciam as respostas a eles, a fim de desvendar o futuro e a vontade dos deuses. A Grécia, pensa comigo agora, tá?
O povo, depois de 70 anos, volta para Jerusalém. Há toda aquela reconstrução do templo, da cidade, dos muros. Ageu, Esdras, Neemias, Zacarias, Malaquias. Só que vai chegar um momento ali onde a Grécia vai dominar a Pérsia e vai ser o império mais forte. Juntamente com a Grécia dominando, o povo de Israel, eles estão vivendo a vida deles lá em Jerusalém. Tá boa. Só que vai chegar um império depois, e o povo de Israel está sendo influenciado aqui por várias questões da religião da Grécia. Vocês viram ali que eu citei até alguns exemplos. Aí quando a gente olha aqui de novo para o povo de Deus, vou chegar no último império. Povo de Deus. Império Romano. Por que eu pulei para o Império Romano? Daqui a pouco eu volto para a Grécia. O Império Romano vem e abocanha o Império Grego. Roma agora é o Império dominante. Só que Roma, esse joguinho aqui é um curtiu, né? Só que Roma curtiu a cultura grega. Por isso que Roma vive muito as artes, a política e a religião dos gregos. Por isso o Império Grego Romano. Roma vem e domina a Grécia. Só que Roma também agora vai dominar e comandar o povo de Israel novamente. Aí nós chegamos na narrativa neotestamentária, Novo Testamento. Roma dominando, os judeus vivendo com o templo em Jerusalém, só que pagando impostos para Roma, para César, e assim vai. Esse povo de Deus, debaixo de uma cultura religiosa enorme agora, além dos deuses romanos, também os deuses gregos, além da religiosidade romana, a religiosidade grega. Olha a salada, o caldeirão que está envolvido o povo de Deus. Então vamos ver algumas questões aqui da religião de Roma. Crença em diversos deuses. Esses deuses tinham formas e caráter de homens e mulheres. Isso possibilitou que os romanos, ao longo do tempo, passassem a adotar o culto a deuses de povos que eles estabeleciam contato, assimilando esses deuses à religião romana. Os deuses gregos foram as principais divindades assimiladas pelos romanos. A diferença era que os romanos davam nomes latinos a esses deuses. Por exemplo, o pai de quase todos os deuses era Zeus. Isso aí você deve ter estudado, ou se for ler na mitologia grega, você vai ver a questão de Zeus. Para os gregos, mas para os romanos tratava-se de Júpiter. Lembra da narrativa de Atos, quando Paulo, Pedro estão lá orando, demônios sendo expulsos, o pessoal está confundindo ali Paulo e Pedro, um desses deuses grego-romano. Terceira seta, os deuses romanos eram também divindades ligadas às forças da natureza. Tempo, fogo, protetores das colheitas, aos sentimentos, amor, beleza e as ações humanas, caça, guerra, etc, etc, etc. Há várias religiões hoje no século XXI que têm como divindades elementos da natureza: a árvore, o sol, a lua, estrelas, a terra, a Pachamama, chamada de Mãe Terra por eles. Isso tudo você acha que vem de onde? Essas influências elas vão tomando corpo em outras religiões. Eles vão copiando. Última seta, sacerdotes e sacerdotisas também auxiliavam na celebração dos cultos públicos. Destacaram-se as sacerdotisas vestais, mulheres virgens oriundas de famílias patrícias que cultuavam a deusa Vesta, a protetora de Roma. Eu quero concluir a nossa aula no nosso tema religião e religiosidade, fazendo a seguinte questão para vocês. Por que eu decidi encerrar o tema hoje e não dar nome aos bois? Aquela questão que eu já falei, na questão de não ofender a religião de outros, a evitar alguns processos que poderiam vir sobre a minha pessoa e sobre a comunidade local, e seria impossível a gente continuar a caminhada
sem pelo menos mais uns 2 anos, mas se todo mundo levasse a sério esse estudo aqui de religiões e religiosidade. Porque são milhares, para quem veio na primeira aula, são milhares de religiões. Então eu fiz esse apanhado geral aqui, para que você, meu irmão e minha irmã, tenha uma noção, para que você possa se deparar com pessoas com as quais você trabalha e estuda, com familiares seus, envolvidos talvez em outras religiões que não creem em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, estão indo atrás de espiritualidade em outros lugares, para que você saiba, pelo menos um básico, de que essas coisas existem e aprenda aquilo que o pastor sempre tem falado. Ah, mas a gente não vai ver todas. Não dá tempo. Então você vai aprender a ouvir. Alguém crê diferente de você, pensa diferente de você, você vai sentar com a pessoa e falar, no que você crê? Ah não, mas você é nossa, eu não sou contra, eu quero saber o que você crê. Não chega jogando para cima dele a sua crença. Pergunta no que você crê. Aí deixa ele falar. Mas talvez nem ele vai saber falar direito, porque a maioria das religiões não ensina e não explica a fundo como nós, cristãos em Jesus Cristo, pretendemos explicar, entender, fazer o povo andar com as próprias pernas. Por isso que muita gente está nas religiões de maneira cega, sendo conduzidas. Elas sabem até determinado ponto, ali para frente não sabe mais nada, são manipulados pelos líderes religiosos. Isso eu falo com propriedade. Nesse aspecto, propriedade de conhecer os líderes que fazem isso, né? Nesse aspecto, aprenda a ouvir o que a pessoa crê. Não é pecado. Depois que você ouvir o que ela crê, você apresenta o Evangelho de Jesus Cristo que você crê. E no finalzinho você pergunta para ela, faz sentido para você crer nesse Jesus Cristo que eu creio? Faz sentido? Se fizer sentido, eu oro com você e Deus te abençoe. Se não fizer, meu irmão, não é você que vai convencer, não sou eu. Ok? Isso é papel do Espírito Santo de Deus. Mas pelo menos aprenda a ouvir. Quando a pessoa vier, aí eu continuo em aberto para você. Quando a pessoa vier com símbolos religiosos, com divindades, quando ela vier falando de manifestações poderosas, miraculosas, de cura, de que lá acontece não sei o quê, pode procurar o seu pastor, falar, pastor, a pessoa da religião tal, e lá ela vai acontecer isso, e ela fala que ela acredita, o que o senhor quer dizer? Beleza, a gente vai conversar. Eu vou conversar com você. Eu vou tentar orientar você o que acontece lá nessa religião. E aí eu vou orientar você biblicamente do porquê que acontece o que ele diz que acontece nessa religião. Porque a Bíblia tem resposta para isso. E aí você vai poder ir com a palavra de Deus, com graça de Deus, falar, olha, de fato isso que você disse acontece lá na religião que você vai, por isso. A palavra de Deus já falava disso, lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É por isso que está acontecendo lá, mas apesar de tudo isso, Deus diz que tudo isso é abominação para ele. E aí você encerra a conversa com a pessoa dizendo assim, lá eles pregam esperança de vida eterna em Jesus Cristo. Lá eles pregam salvação. Lá tem alguém que se encarnou e morreu por causa do seu pecado. Pergunta isso. E fala, isso tem sentido para você? Se tiver, eu quero orar por você. Ah, não tem sentido. Deixa eu abençoe. E não pensa que você perdeu. Você não perdeu nada. Você fez o que fazer. Você orientou. Você falou. Ok? Então o pastor está aberto para você me procurar qualquer dia da semana. Pastor, eu preciso de orientação porque tem tal religião fazendo confusão, a pessoa está acreditando, está falando, eu queria que o senhor me explicasse isso. Eu posso entrar e vou ajudar você, tá bom? Então é nesse aspecto que nós não vamos dar nome a milhares de bois aqui. Isso só ia dar mais confusão. Só um pouquinho. Concluindo, visto de maneira sucinta tais impérios e suas religiosidades, bem como considerando as aulas passadas, pensemos, olha comigo que estou amarrando agora, que a gente pensou até agora. Israel no Antigo Testamento e os impérios que dominaram, vimos aqui, ok? Igreja no Novo Testamento e os impérios dominantes da sociedade da época. A questão aqui, Grécia, Roma. Agora, cá, conosco aqui, última seta. Igreja do segundo século até aos dias de hoje, em meio à globalização que nós vivemos de décadas para cá, as mais diversas informações religiosas que você tem, eu tenho nas redes sociais, bem como, esse aqui é o mais trágico e terrível,
bem como o analfabetismo bíblico da maioria da população, dentro e fora da igreja. É o analfabetismo bíblico que ainda faz com que essas pessoas sejam levadas por outras crenças que não em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus encarnado. É por isso. Analfabetismo bíblico. Eu não me assusto, eu fico triste. Me assustar não. Eu costumo dizer que quase nada me assusta mais. Eu fico triste quando alguém fala, pastor, tal pessoa da igreja, crente, largou e foi para outra crença, outra religião. Eu digo com todas as palavras, miolo mole, fraco de Bíblia. Não conhece a Bíblia. E se falar que conhece, eu tenho umas perguntinhas básicas para a pessoa para ver se de fato ela conhece. Porque quem conhece essa palavra introjetou na alma e na mente desse cristão. E o fogo do Espírito Santo de Deus arde nessa vida. Não tem como trocar isso. Vivo, poderoso, por espiritualidades baratas, porque tem as suas magias, as suas sobrenaturais. Não tem como. É só gente fraca de Bíblia que troca o Evangelho de Jesus Cristo por qualquer religiosidade na face da terra. Já abro aqui e depois por mão. Eu quero só terminar de ler com vocês aqui, depois eu vou abrir aqui e depois aqui. Abra a Bíblia comigo lá no Salmo 119 para corroborar, para sedimentar o que o pastor está dizendo. Salmo 119, verso 11. Cristão que vive isso aqui, não troca a crença em Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus encarnado, por espiritualidade, seja qual for. Salmo 119, verso 11. Vamos ver todos juntos? Do 3. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A pergunta é, guarda mesmo? Guarda como? Conhece, estudou, aprendeu, é firmada mesmo aqui, porque essa pergunta é essa. Porque recitar isso aqui crescendo na escola dominical, e eu cresci recitando isso aqui, não foi recitando isso aqui que me fez ficar firme na palavra de Deus, foi aprofundar no estudo da palavra de Deus a cada dia. Só recitar isso aqui não aprofunda ninguém. Próximo texto, ainda no Salmo 119, verso 105. Lâmpada, todos juntos, vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pode vir a espiritualidade que for, presta atenção, e você diga por você, diante dos meus olhos. Pode sentar a espiritualidade que for aqui e começar a falar a palavra de Deus, que eu não conheço toda, profundamente, mas venho conhecendo a cada dia. Ela é lâmpada e luz o suficiente para me orientar o que essas religiões propõem. A palavra de Deus, ela é luz. A minha pergunta é, você tem palavra de Deus na mente e no coração suficiente para ser luz para você, para te clarear nessas trevas religiosas? Precisa ter essa palavra como luz. Um versículo saltado aqui e ali decorado, meu irmão, isso não garante fé firme de seu ninguém. Tem que estar guardada. E o verso 160 do Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. As tuas palavras, vamos ver junto? As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Amém? Não precisa falar mais nada aqui, vocês estão calmos, né? Está aqui, ó. Está aqui na palavra de Deus. Claro, está aqui na palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Estou encerrando o texto, eu sei que há uma comemoração e eu preciso terminar aqui os dois capítulos. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Meu irmão, essa palavra que eu estou lendo é para você e para mim. O que Paulo orientou Timóteo há mais de 2000 anos, ele orienta você e a mim. O problema é que nem todo mundo fez como Timóteo. Ouviu, mas não obedeceu. E por isso que vive escorregando. 2 Timóteo 3, verso 14 a 17.
Paulo falando a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele aprendeu da mãe, da avó, Loide e Eunice, e também do apóstolo Paulo. Verso 15: e que desde a infância sabe das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos ler juntos o verso 16? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 66 livros, Gênesis, Apocalipse. Não é só essa narrativa de Paulo para Timóteo. É essa palavra encharcando a mente e o coração de cada um de nós, que vai nos dar condição de sustentar a nossa fé, de não ser enganado por nenhuma outra proposta religiosa, e ter palavra, ousadia e autoridade, graça de Deus, para ouvir quem pensa diferente, para quem está buscando em outra religião, sem ofendê-los, ouvi-los e apresentar a palavra da verdade que é a Sagrada Escritura. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Isso não é só papel do pastor, do presbítero, do professor DVD. Isso é papel de todo cristão, de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Quem pode, aqui no finalzinho, né? Quem pode, aqui quem pode é um erro horrível, né? É quem pode, você corta o N depois do podem. Quem pode conjugar os verbos guardar e permanecer? Você responde para você mesmo. Você pode conjugar o verbo, guardar a palavra, permanecer na palavra? Penso que apenas aqueles que já têm. Só guarda aquilo que você tem. Você consegue guardar uma coisa que você não tem? Tá? Você consegue? Por isso que não dá para esperar comportamentos de fruto do Espírito Santo em crentes que não lê Bíblia, que não ora. Não dá. Eu já não me assusto mais com isso. Só guarda quem já tem. Se você tem a palavra, então guarde. Não acho que você tem o suficiente, não. A cada dia você precisa mais. Penso que apenas aqueles que já têm, e a têm com profundidade e prosseguem em constantes reflexões. O que você sabe até hoje das Sagradas Escrituras, o que eu sei até hoje das Sagradas Escrituras, é o suficiente, penso eu, para a nossa salvação em Cristo pela graça. Mas para saber defender a fé e saber orientar as pessoas que a cada vez mais estão sendo enganadas, só continuando, aprofundando nessa palavra. E na pregação do Evangelho está isso envolvido. A pregação do Evangelho está envolvida. Presta atenção, pastor, vai dizer para você: dificilmente você vai pregar o Evangelho para alguém que não tem nenhum tipo de crença. Escuta o que eu estou dizendo. Dificilmente você vai se deparar com alguém para pregar o Evangelho que não tenha algum tipo de crença. E talvez iguais em alguns pontos a que você não tem. Como a gente viu, é saber separar isso, saber olhar para isso, para vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, ao invés de religiosidade. Aquilo que o Tiago propõe para a gente lá. Dentro do que nós falamos, pergunta aqui, depois aqui, breve, tá, irmãos? Eu preciso encerrar a aula. Pastor, eu queria só salientar assim: essas influências de todos os impérios do povo de Deus também nos influencia nos dias de hoje, em muitas pregações nos quais os próprios pastores se criam uma redoma em volta do povo de Deus como inatingível. Diante do estudo, a gente vê que não é bem assim. Porque parece que caminha o Deus com seus pintainhos, não sofre influência nenhuma. A questão dentro que você falou, depois eu quero passar para o de tarde, os evangélicos, os cristãos continuam sofrendo essas influências ainda, tanto de pastores mal formados, mas que conseguem um canalzinho na televisão para pregar, talvez de canções com nome de gospel, e eu ouço de vez em quando diferenciar algumas coisas aí, que vem carregado dessas questões, como de tudo aquilo que você está tendo acesso aí às informações. Então é tudo muito rápido.
Não existe essa redoma. O que existe é eu me encharcar da palavra a cada dia, porque eu não sou mais inatingível. A redoma não existe. Não existe. Ela vem. O que vai fazer eu resistir é eu me encher da palavra de Deus a cada dia mais. Aqui, pode ajudar? Só um comentário do que eu vi essa semana no Zap, quase que me convenceu. Foi ouvir de uma pessoa muito instruída que ele é fã de Lúcifer. Ele adora os demônios. Sim. E que Deus não é tão bonzinho assim como todo mundo fala. Certo. É o jogador Casagrande. Gente, eu fiquei abismado, pastor, de ver a coragem de uma declaração dessa numa entrevista. Dentro do que foi colocado aqui, o que nós conhecemos na palavra de Deus, de quem é essa figura maldita do diabo, uma pessoa só faz uma declaração dessa porque ela não conhece nada da Bíblia, não conhece nada da Sagrada Escritura. Ele pode até chegar e falar assim: eu conheço Gênesis, Êxodo, Levítico, conheço lá. Ele pode citar um outro texto da Bíblia, mas fazer uma declaração dessa, não sabe o que é Jesus Cristo, não sabe o que é reino de Deus, não sabe o que é Evangelho, não sabe o que é as ações ardilhosas do diabo desde a sua terra. Infelizmente é isso, é ingenuidade, é falta de sabedoria. Irmãos, nós estamos ensinando aqui o nosso tema de religiões e religiosidade, mas o pastor continua aberto, como eu falei para você, tá bom? Você encontrou algo, você está precisando ajudar alguém, você está sendo colocado na parede, procura o pastor que a gente vai conversar com você, te orientar, mas dentro da sua dúvida. Ok? Por isso?